paz, meus amados irmãos, muito bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta manhã, agradecendo a Deus, contando as bênçãos, contando as vitórias. Eu quero só dar um retorno para os irmãos sobre a nossa irmã Márcia. Nós estivemos aqui orando por ela. Ela passou por uma cirurgia alguns dias atrás e ela, nessa sexta-feira, ela já recebeu alta. Ela está agora no bairro Pousada do Vale, na casa da mãe dela, se recuperando durante essas próximas semanas. Foi uma cirurgia grande, mas ela está firme, está cheia de fé. E nós vamos continuar orando pelo seu pleno restabelecimento físico, né? Alguns irmãos puderam estar lá no hospital com ela e foi muito bom poder dar essa atenção, mostrar esse cuidado, esse carinho com a nossa irmã. Ela tem uma família pequena, mas uma família que esteve com ela durante todo o tempo. Sua tia, a filha, a mãe. Conhecemos uma parte da família dela, foi muito bom, ela é muito amada pela família e por nós também. Então vamos orar por ela para que ela tenha uma boa recuperação. Os nossos irmãos que não puderam fazer uma visita, depois peguem comigo o número do celular dela. Ela está num bairro distante daqui, nem todos vão poder ir lá fazer uma visita para ela. Mas pegue o número do celular, mande uma mensagem, né? Mande um versículo da Bíblia, ou então mesmo ligue. Ela está lá mesmo de repouso, então você pode conversar um pouco com ela pelo celular. Vai ser muito importante a sua ligação, tá bom? Então, por favor, os irmãos, não se esqueçam. Nesta semana também já nasceu o Nicolas, né, o filho da Juliane. Nasceu bem, forte, saudável, graças a Deus. A Juliane tem tido algumas dificuldades normais com a amamentação, né? Nunca foi mãe, então tem toda aquela aflição de mãe de primeira viagem e tudo. Vamos orar, né, para que esse período não seja um período traumatizante, mas seja um período bom de crescimento para ela, para o bebê. Então, agradeça ao Senhor, continue em oração por ela também. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Diga, irmã Neide. Cirurgia nos pés, né? Sim. E aí, então, graças a Deus, talvez ficou o pé no chão, não pode pôr o pé no chão, mas ficou muito bem. Demorou um pouco para anestesia. Queria tomar rápido, não aceitou, queria tomar geral, mas ficou muito bem. Que bom, irmão. Muito bom. Como é o nome dele? João Gabriel. Tá certo. Então vamos agradecer pelo João Gabriel, vamos agradecer pela Juliane, pelo Nicolas e também pela Márcia. Eu quero pedir para você, Ney, por favor, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor pela bênção desse dia que nós estamos aqui e pelos nossos motivos de oração nesta manhã. Fechar os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos mais esse dia. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos, Pai, que a tua misericórdia dura, Pai, amém na nossa vida. Sim, meu Deus. Obrigado, Pai, que tu leva cada momento dentro da tua casa, para aprender um pouco mais de ti, para aumentar a sua fé, Pai. O Senhor esteve no controle da palavra, do livro, e o Senhor tem sabedoria de pastor, para estar trazendo a mensagem do nosso coração. Obrigado por esse sol, Pai querido, maravilhoso, Pai querido. Obrigado, Pai querido, também, meu Deus, pela vida das irmãs, Pai querido, que estão precisando de nossas orações, Pai querido. Coloca a Juliana e sua filha que nasceu, Pai querido. Precisa ter dificuldade para estar lamentando, Pai querido, mas nós sabemos que o Senhor, meu Deus, de sabedoria, Pai querido, vai dar, Pai querido,
Mariazinho, da minha vizinha, em nome de Jesus. Também quero agradecer pela minha permanente. O Senhor esteve no controle da cirurgia daquele pensamento. O Senhor é o médico dos médicos. Obrigado, Pai querido, porque mais uma vez o Senhor foi fiel, permanente, Pai querido. As orações dela o Senhor ouviu, Pai querido. Tudo certo na cirurgia, Pai. Também quero agradecer pelo irmão Marcos, Pai querido. Uma cirurgia repentina. Mas graças a Deus, Pai querido, o Senhor esteve com ela também lá. Hoje ela está aqui, Pai querido, né, para estar te agradecendo também, Pai querido, para estar, né, estado com o da vida dela, né, obrigado, Pai querido. Os irmãos foram ir lá, Pai querido, né, eu mesmo não podia ir, que era sexta-feira, não era material, mas o Senhor esteve nos mostrou de tudo nas orações, para estar lembrando dela nas orações também, né, para estar agradecendo que eu posso dia, né, porque tem cara, Pai querido, obrigado, meu irmão. Se algum motivo, Pai querido, o Senhor me perdoe, Pai querido. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia novamente no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. No culto de domingo passado pela manhã, eu trouxe uma palavra para a igreja, para os irmãos, baseado nesta passagem do Evangelho de João, aqui no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3. Mas do versículo 1 em diante, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está mostrando quem Ele é, e depois de ter dito que Ele é o pão, a luz, o caminho, a porta, o bom pastor, Ele agora se apresenta como sendo a videira verdadeira. E Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E Ele diz para os seus discípulos: vós sois os ramos, e o meu Pai, Deus, é o agricultor. Eu até trouxe, quero pedir para o Robson colocar novamente. Eu trouxe para os irmãos aqui, hoje está um pouco mais claro, mas nós temos aqui, uma ao lado da outra, num espaço de mais ou menos 2 metros, a videira. Não é uma grande árvore, ela é uma árvore de pequeno porte, e que na verdade ela se estende, né? Ela se estende muito para os lados com os seus ramos, que é onde nascem os frutos, ou seja, as uvas. Tem o segundo slide aí, Robson, mostra por favor. Aqui nós vemos, né, os ramos da videira com o seu fruto. Mais um, Robson. Aqui nós vemos mais perto ainda os ramos produzindo os seus frutos. E o que Jesus disse é que o Pai, sendo o agricultor, Ele cuida dos ramos, que somos nós. Ele corta, Ele limpa os ramos, porque Ele tem um objetivo para com esses ramos. O que nós vimos na semana passada foi como Deus age em nós. Quais são as atitudes do Senhor Deus em relação a nós, quando nós estamos unidos, ligados à videira, que é o Senhor Jesus. E aqui, só para que você recorde, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quais são
as atitudes, as ações do agricultor de Deus na vida dos ramos que somos nós, quando estamos ligados à videira que é Jesus. E nós vimos então que, em primeiro lugar, no versículo 2, Jesus está dizendo o seguinte: que nós somos trabalhados continuamente por Deus. Deus é quem trabalha na nossa vida. No versículo 2 diz que o Senhor, Ele corta e limpa. Seja para cortar ou limpar, a ideia é que o agricultor sempre está trabalhando nos ramos. Veja que o trabalhar não é na videira, não é em Jesus. O trabalhar é nos ramos. Somos nós que precisamos ser trabalhados. Eu e você, quando conhecemos a Jesus, nós passamos a ter a salvação, mas a obra de Deus não para por aí. Aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos ser trabalhados continuamente na nossa vida. Eu e você precisamos ser trabalhados em várias áreas da nossa vida. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor é aquele que tem o objetivo de nos purificar, porque está escrito no versículo 2 que Ele limpa os ramos. As pragas que existem nos ramos, os galhos secos, as folhas amareladas, elas são tiradas, o ramo é limpo. A ideia aqui, a aplicação para nós, é que o trabalhar de Deus significa, está ligado também à pureza, à obra de santificação que Ele tem na nossa vida, para que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a ideia. O filho parece com o pai. Nós precisamos ser parecidos com o filho, e por isso o Senhor, Ele vai nos lapidando. Como um metal precioso que somos, Ele vai nos purificando para que nos tornemos mais preciosos ainda, com a obra de santificação, de purificação, de limpeza. E em terceiro lugar, o Senhor é aquele que realiza em nós o aprimoramento da nossa vida. Ou seja, o que Deus quer é que cada um de nós sejamos melhores a cada dia para a glória dEle, porque está escrito no versículo 2 que aquele ramo que produz, Ele limpa para que produza mais ainda. O objetivo de Deus não é que você deixe de crescer, que você pare de crescer, mas que você se desenvolva, que você cresça mais, que você produza mais. Está escrito no verso 2, né? Então nós vimos a ação de Deus na nossa vida. Agora, a partir do versículo 4, eu quero trazer uma segunda mensagem para os irmãos aqui, para mostrar qual é o encerramento do pensamento de Jesus com respeito à videira que é Ele e nós que somos os ramos. Do verso 4 até o verso 16, acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz do seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, daqui para frente, Jesus passa a dizer para os seus discípulos, o que significa estar nele, permanecer nele. Eu não sei se você percebeu, mas nessa passagem que nós lemos agora, por 11 vezes aparece o verbo permanecer. De uma forma ou de outra, Jesus ele fala 11 vezes esse verbo. E em pelo menos 6 vezes o verbo permanecer se refere a estarmos unidos como ramos que somos à videira que é Jesus. Mais da metade das vezes que Jesus fala sobre este verbo está relacionado à nossa permanência na videira. Então nós percebemos aqui que o que Jesus deseja nos mostrar é que é muito importante, é indispensável que nós estejamos unidos a Ele, que nós venhamos a viver uma vida permanecida nele, ligada a Ele. E Ele nos passa a dizer aqui quais são as bênçãos de permanecermos em Jesus. Quais são as bênçãos em vivermos ligados a essa videira, de estarmos unidos a esta videira. E eu quero mostrar então para os irmãos, pelo menos 3 bênçãos que cada um de nós temos quando permanecermos nesta videira. O que Jesus faz aqui é muito simples. Ele está nos mostrando que cada um de nós só temos a ganhar. Nós não temos nada a perder quando estamos unidos a Ele. E em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando aqui que permanecer em Jesus nos traz vida e vida em abundância. Quando nós estamos ligados a Jesus, quando nós permanecemos em Jesus, nós temos vida abundante. Você está vendo nessa gravura aqui? Ali em cima do cacho de uva, ali está o ramo. Todos estão vendo ali? Olha os ramos ali. Se esse ramo ele for cortado, ele vai ficar separado da videira. E esse ramo, quando ele é separado da videira, ele não frutifica mais. Ele vai secar. Ele não vai servir mais para nada, porque ele foi cortado, ele foi arrancado, ele foi tirado da videira. Ele não vai viver, porque só ligado na videira é que ele consegue ter todo o nutriente, tudo que ele precisa para frutificar, porque tudo que ele precisa para continuar vivo vem da videira. A videira tem a sua raiz, e a raiz ela retira do solo tudo o que o ramo precisa para continuar vivo, para continuar frutificando. Então, se ele for arrancado, ele não vai servir mais para nada. Ele vai ser, daqui a alguns dias, semelhante a um graveto, a algo que é seco e que não frutifica. Agora, se esse ramo ele não for de forma alguma